Para que Deus criou o homem? Mário Persona comenta do estado arruinado do ser humano que perdeu sua comunicação com o Criador e ficou incapaz de louvá-lo, adorá-lo e servi-lo como era o projeto original. Agora, para que ele criou o homem? O porquê? Porque ele quis. Agora, para quê? Com que finalidade? Uma, aquela que a passagem já disse, quando ele colocou as obras das suas mãos debaixo dos seus pés, debaixo do domínio do homem, debaixo da administração humana. Mas para que Deus criou o homem? E a resposta está em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele, em Jesus, e aqui entra o Filho de Deus encarnado, aquele que veio ao mundo, que é o Filho de Deus e é Deus, uma pessoa da Trindade, uma coisa que Deus nunca tinha feito, era ser homem. Ser um ser humano. Mas o Filho de Deus veio aqui, assumiu a forma humana, andou aqui, como todos conhecem a história, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, por Jesus e para ele. Algumas religiões que se dizem até cristãs e não são, costumam afirmar que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Mas isso é aquela... Tem um desenho famoso, que é uma mão, um desenho em linhas, em traço, são duas mãos. E uma está desenhando a outra, são duas mãos assim, e uma desenhando... Isso aí você encontra na internet, essas duas mãos, uma desenhando a outra. Porque o desenho é impossível, você olhar o desenho é impossível. Como é que uma mão está desenhando a outra? É uma coisa que é circular, não dá para acontecer. Então seria impossível, quando diz que tudo foi criado por ele, por Jesus, teria sido impossível ele criar-se a si mesmo. Como ele iria criar a si mesmo antes mesmo de existir? Ele teria que existir antes de se criar a si mesmo. Mas se ele já existisse, não tinha razão de se criar a si mesmo. Tudo foi criado por ele e agora está o para que Deus criou todas as coisas. E para ele, para Cristo, para Jesus. Aquele homem que no começo caiu, que Deus colocou Adão no Jardim do Éden para administrar todas as coisas, ele caiu, falhou nessa missão. Deus não deixou isso por menos, ele enviou o seu filho, ele veio aqui, morreu numa cruz, foi rejeitado pelos seres humanos, foi ressuscitado, exaltado à destra de Deus nas alturas, à destra da majestade nas alturas, para depois voltar e reinar sobre todas as coisas. Cristo é aquele que é o administrador do universo. Ele tem esse direito e ele vai consumar isso. Como eu disse, a última página ainda não foi virada. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para nós podermos ter um relacionamento com Deus. Para podermos amar a Deus, adorar a Deus e servir a Deus. Porém, o homem caiu em pecado. Toda a história de toda a malignidade da face da terra começa no Jardim do Éden, quando Deus deu uma pequena ordem, uma simples ordem para o primeiro homem e a primeira mulher, o primeiro casal, dizendo que eles não tinham que comer, não podiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva foi na conversa da serpente, que era Satanás travestido de serpente, comeu, depois do apelo, da tentação de que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, ou seja, poderiam ser independentes de Deus, comeu, Adão também comeu, e toda a ruína da raça humana partiu daí. E hoje, como está o ser humano? Aquele que Deus criou para dominar sobre toda a criação, aquele que criou menor que os anjos, de glória e de honra o coroasse, como está esse ser humano? Uma vergonha, uma caricatura daquilo que Deus tinha previsto para o ser humano. Em Romanos capítulo 1, versículo 21 a 25, diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças,
servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Então, quando Deus tinha criado o ser humano para amar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, e Deus tinha todo o direito de fazer isso, porque Ele é o Criador, Ele é o dono de todas as coisas. Às vezes alguém pergunta para mim assim, mas como é que Deus na Bíblia podia mandar matar uma pessoa? Como Ele mandou matar, Ele mandou Israel matar cidades inteiras? Como Ele podia fazer isso? A questão é, de onde vem o seu senso moral para você achar que Deus não tinha o direito de fazer isso? Afinal de contas, tem um salmo que fala assim, toda a alma é minha, Deus falando. Deus é dono da criação. Se eu crio frangos, eu tenho direito de fazer o que quiser com esses frangos, não tem? Deus criou o ser humano, ele tem direito sobre o homem. Mas a própria indagação de alguém para falar assim, como é que Deus podia matar os seres humanos no Antigo Testamento, que nós encontramos? Essa própria indagação já mostra o coração do homem, que ele não entendeu ainda que ele é um ser criado, ele não é dono de si mesmo, ele tem um dono, que é Deus. E por não entender isso, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, com todos os seus atributos e os seus direitos. Nem lhe deram graças, servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Está em Romanos capítulo 1. Recentemente, desligaram a TV analógica no Brasil. Quem tinha TV analógica chegou em casa à noite para assistir a novela e de repente ligou a TV analógica e não tinha nada mais. Sumiu a novela. Dizem até que o Bombril perdeu uma utilidade, né? Tinha 1001, ficou só com 1000 agora, porque não tem mais aquele Bombril na anteninha da TV analógica. O que aconteceu é basicamente o que aconteceu com o ser humano. O ser humano perdeu a comunicação com Deus quando ele pecou. Então ele tem hoje todas as válvulas, os transistores, todas as coisas dentro dele sem utilidade, porque ele não recebe mais a comunicação de Deus. Ele não tem mais esse contato. Não passa nada na tela quando liga o ser humano. Nada que venha de Deus, nada. Ele perdeu. Quem vê um aparelho de TV analógico, olha, desligado, fala assim, é uma televisão, né? Para que serve isso aí? Isso aí serve para assistir novela, filme, telejornal. Tá, então liga para ver. Liga, não pega? Não pega. Não tem conexão mais. Perdeu a conexão com a estação. Assim é o homem, ele perdeu a conexão com Deus. Quando o homem pecou, ele perdeu a conexão com Deus. Portanto, ele é incapaz. Ele é incapaz de se comunicar com Deus, de agradar a Deus e fazer qualquer coisa para Deus. Agora, aí vem o problema daquele apêndice que nós temos em nós que não tem utilidade. Qual é esse apêndice? No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 23, o Senhor estava contando uma parábola dos talentos, e é, obviamente, uma figura de Deus e dos seus servos. E ele dá tarefas para eles, dá talentos para eles, eles têm que produzir com aquilo e fazer render com aquilo. Um pega tanto, devolve tanto depois, com juros e correção monetária, né? Investimento. Ele estava fazendo isso. E no versículo 23 de Mateus 25 diz, disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Para isso nós fomos criados. Para que nós louvássemos a Deus, adorássemos a Deus, servíssemos a Deus, atendêssemos aos desejos de Deus e como retorno, Deus pudesse dizer para o ser humano, muito bem, servo, bom e fiel. Parabéns! Fiquei contente com você. Assim como minha filha, quando o meu neto ficava lá tirando os pratos, ela falava assim, ai, muito bem, Mark, tira mais ali, isso, muito bem, é assim mesmo.
E ele ficava todo contente. Nós temos em nós essa necessidade de sermos elogiados por Deus. Porque Deus colocou esse apêndice em nós. Porque se não tivesse isso, no momento em que Deus chegasse, bem-estar, bom e fiel servo, a gente olhava e falava assim, para mim isso aí não tem valor algum. Mas não é, Deus colocou esse apêndice em nós para funcionar assim, para que nós tivéssemos esse prazer de escutar da boca de Deus um parabéns, um bem-estar, um bom e fiel servo. Mas aí cortou a conexão. Não transmite mais, não pega mais esse canal. Não tem conexão. E nós continuamos com essa necessidade de sermos parabenizados, de sermos aceitos, de sermos reconhecidos pelo nosso trabalho, pelo que nós somos. E o que nós fazemos então? Nós vamos ter que procurar reconhecimento de alguma maneira. Ou vamos nos embelezar para a pessoa chegar e falar assim, nossa, como está bonito, como está bonita, como está bem vestido. Ou vamos ganhar dinheiro para falar assim, puxa, você é rico, hein? Nossa, comprou carro novo, que bacana, cara, isso aí. Nós vamos tentar fazer de toda maneira para obter reconhecimento das pessoas. Mas aí, veja bem, que na nossa versão original, nós não estaríamos explorando Deus para ter reconhecimento. Nós simplesmente estaríamos servindo a Deus. Mas nessa versão detonada agora, que nós somos pecadores, caídos, arruinados, nós vamos usar as pessoas para atender essa necessidade de reconhecimento que nós temos. Nós vamos usar as pessoas, nós vamos, entre aspas, amar as pessoas, entre aspas, porque na verdade o que nós vamos querer é ser amados. Nós vamos querer ser amados, nós temos necessidade de alguém nos amar. Então nós estamos usando o outro. Não é amor isso. O amor de Deus é outra coisa. O amor de Deus é o amor que dá. Não é o amor que busca receber, é o amor que dá. Por não poder receber o reconhecimento de Deus, o homem busca esse reconhecimento no seu próximo, no seu semelhante. E ele não para de fazer isso. Em Gálatas capítulo 5, versículo 24 a 26, tem um versículo que foi escrito para cristãos, para pessoas convertidas a Cristo, para pessoas já salvas por Cristo. E como uma pessoa é salva por Cristo? Uma pessoa é salva por Cristo quando ela reconhece a sua condição perdida, de pecador perdido, que destinado ao juízo, ao lago de fogo, que vai sair dessa vida, precisa sair salvo, porque se sair dessa vida não salvo, não tem solução depois da morte. Então, quando uma pessoa reconhece essa sua condição tão urgente de obter a salvação, ela busca a Deus, reconhece os seus pecados, clama por salvação, reconhece que Jesus na cruz morreu para salvá-la. Derramou seu sangue ali para expiar, para limpar, para tirar os seus pecados. Os pecados daqueles que creem em Cristo. Isso é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus morreu, e Jesus ressuscitou, e Jesus está hoje assentado à destra da majestade nas alturas e voltará a qualquer momento para buscar os seus. E a pergunta é, você irá? Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.